Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Desta feita estamos abertos, não é? Para todos os que nos quiserem ouvir, mesmo sem pagar. Como é que cá Hugo? estamos? Estamos bem? Está-se bem, mais uma vez uma autoestrada que nos separa. É verdade. Algumas é verdade. portagens. Sim, não são poucas. Quer dizer, é só uma portagem, mas Sim, é cara. mas- É cara. Como dizia um taxista que eu apanhei uma vez, até rotas a presunto. Pois. Tá. E não é por comeres aquelas leis com sabor sintético de presunto. Sim, não. Ou às vezes arrota-se é um fenómeno estranho que é não comeste presunto nem enchidos, Sim. mas arrotas a saber e a cheirar a enchidos. Não sei se isso alguma vez me aconteceu. A mim acontece-me algumas vezes. Deve ser do teu sistema digestivo. Pois Já é está- capaz. Se calhar já está. A forma viciado. gentil como tu o tratas, não é? Sim. Especialmente agora em digressão, não é? Sim, a dieta de tour é sempre muito à base de estações de serviço. Não, e quando vais jantar é com cada jantarada, eu tenho visto as tuas stories. É tudo Sim, assim, mas é eu não tudo costumo comer cabrito muito. para cima. É, mas não costumo Cabrito, comer sim. muito. Não. Às vezes, pá, não porque vou atuar daí a meia hora ou uma hora e então acabo por sempre não comer assim muito. Provo muita Tens- merdinha, mas não como Tens assim muita pânico quantidade. de ter uma paragem de gestão em palco? Não, por acaso não. É só porque me sinto bem mais pesado e sinto que fico com menos energia. Olha, eu queria falar-te disso. Eu fui ver um espetáculo de comédia de um tal de um Guilherme Duarte Sim. e achei extremamente ofensivo, vou dizer. Achei partes... Não tem. É uma pessoa sem educação, não é? Não Sem lhe deram respeito por educação. ninguém. Sem É, respeito, respeito pronto, é o que é. Mas pronto, olha, fui ver o teu espetáculo, não sei se tinhas reparado. Reparei. E tenho a dizer Escolheste que... o sítio mais estranho para ir ver um espetáculo? Pois foi, já lá vamos, que essa aqui é, só vou falar disso também, não vou spoiler, obviamente. E eu sou suspeito porque gosto do trabalho, até podia não gostar, não é? Faz-me sempre lembrar aquele episódio do Seinfeld. Aliás, para quem viu todos os episódios do Seinfeld, como eu, alguns deles mais do que uma vez, o Seinfeld é um manancial, porque tu encontras sempre algo que reflete um momento da tua vida. E então há um episódio em que o gajo vai sair com uma gaja, e depois aquilo corre bem e no segundo date já não corre bem. E ele pergunta, mas o que é que passou? E ela, é que desta vez eu vi-te atuar no comedy club. E ela, então e depois? E ela, tu não tens graça. É, Tipo, eu não respeito o que tu fazes. E ele disse, mas tu és caixa de supermercado. sim. E eu estava a pensar que era imagina, ver o teu espetáculo, depois deste tempo todo a conhecer o teu humor, depois de fazer 235 programas contigo e chegar lá e dizer assim, Guilherme, pá, não tens piada. Yeah. És uma merda. És uma Podia merda. acontecer. Achei Podia isto uma merda, acontecer sim. teres achado uma merda, Sim, efetivamente. Há de haver coisas que eu faço que Não, poderás achar. podes gostar mais ou menos, não é? Sim, Tipo, sim, exato. O que eu achei, se isto te interessa alguma coisa, não é? Não vamos fazer aqui uma crítica. Aquilo que tu já tinhas dito, acho que cada vez estás mais à vontade em palco, não é? Sim. Tipo, nota-se isso, não é? O flow é cada vez, que é normal, foda-se, tu fazes uma coisa várias vezes, não é? Cada vez é mais natural. E achei que o espetáculo, não vou falar das piadas, que gostei imenso e gostei de partes em particular, depois falarei contigo, mas acho que o espetáculo, a estrutura está muito bem montada. Muito obrigado. Do começo ao fim, tipo, tem um epílogo e um como é que se chama o final? Não, um prelúdio, um epílogo é no fim, não é? Não, um epílogo Não sei. agora estou todo trocado. Não Acho sei. que pronto, tem um final e um começo, que é para não Sim. estar aqui armado em Sim. diferentes da maioria dos espetáculos de stand-up. Sim. E que também acho que tem muito a ver também com o teu trabalho de comediante e não só. Eu achei que estava muito fixe. Agora, o que é de novo aqui nisto, não é? É ter sido nos Salesianos, que foi uma verdade. escola onde eu andei, não naquela, mas onde eu andei. Sim, em Évora. E parecia que estava enguiçado aquilo.
porque Sim. tivemos muitos problemas durante a tarde para meter a funcionar a projeção. Houve 3 projetores, 3 computadores, aquilo dava, depois deixava de dar, e parecia que Deus estava a pôr uma mãozinha para aquilo não acontecer, não é? E durante o espetáculo também. E durante o espetáculo cai-me o cabo do microfone, desliga-se do microfone, depois há outra altura que o microfone deixa de dar também. Portanto, acho que Deus estava atento. Mas pronto, Olha, era uma sala assim também diferente, é assim. mas acabou por correr bem. E a malta de lá, não falei com o padre, que foi quem se tinha falado quando se marcou, mas estava lá a malta do teatro da escola. Eu também não quis falar contigo. Ele perguntou: que idade é que ele tem? 30 e tal, então não quero. É muito velho. E que foram bem porreiros e gostaram, e mesmo das partes que tocam na religião, ninguém ficou ofendido com isso, aparentemente, o que é fixe, mostra bom fair play. Assim, para mim, ou seja, em si mesmo, como tu tinhas-me avisado, se calhar não é a melhor sala em termos de condições, no entanto, tinha um contexto que dá a partes largas do teu solo uma força diferente, porque tu sabes que estás a fazer aquilo num colégio católico. Sim. Que está cheio de fotografias de padres e de cenas lá fora. Está lá o São João Bosco, que me acompanhou durante o meu crescimento. Já estava morto, ele morreu no século XIX, mas tipo, eu cantava canções a Dom Bosco, não é? Estás a ver? E é engraçado, porque essa iconografia, não sei se a Igreja Católica deixou de a ter, mas há imensas imagens de Dom Bosco com crianças à volta. E, mesmo aqui nos Salesianos de Lisboa, tu passas por lá e tem uma estátua cá fora de São João Bosco com várias crianças tipo pequeninas à volta dele, estás a ver? Uma cena que agora ganha todo um novo contexto, e o teu espetáculo também. E no meu caso, porque quando tu andei nos Salesianos, havia da nossa parte, eu tenho boas memórias, não vou ser sincero, tipo, havia coisas de disciplina absurdas e professores psicopatas que eu já falei aqui, mas tenho memórias fixes dos meus amigos e de uma certa lealdade que havia e de camaradagem. Sim, é um sítio bem cotado em termos de educação e de qualidade da educação que se dá, não é? Mas havia uma cena meio de Hunger Games, que eras sempre tu contra o poder instituído, ou seja, tu sabias que podias estar sempre a fazer merda, aliás, sentias que tinhas que fazer merda, às vezes tinhas que ou fugir da escola no horário quando não podias, ou ir quando ias à missa e tipo gozavas com aquilo, mas havia sempre um lado subversivo, e por norma quem ganha é o poder, não é? Ou seja, tu acabavas sempre por ser castigado mais tarde ou mais cedo, ou uma merda de género. Ou seja, tinhas pequenas vitórias, não é? Um bocado como na mitologia grega, tipo, perdes sempre, os humanos perdem sempre face às divindades. E então é engraçado, porque não é que eu tenha nenhum ajuste de contas a fazer com os salesianos, mas ver aquilo, ver-te em palco a fazer aquilo, é como se os putos dos salesianos tivessem crescido e agora falassem cara a cara, estás a ver, dissessem tudo de uma forma eloquente e com graça, tudo aquilo que não teriam sido capazes de dizer quando eram putos de 10, 11 e 12 anos. É para isso, estou ali a representar todas as crianças que estudaram em colégios católicos e que não viram gajas durante muitos anos. Não sei se ainda é assim, se aquilo ainda separa. Não, já não é. Já não é, pá, não. Acho que não. Pelo menos onde eu andei já não é. Sim. Já separaram. E fixe, e não sei se tiveste a oportunidade de curtir Évora, mas Évora é uma cidade que eu gosto bastante. Sim, também gosto. Eu tinha estado lá no verão, estive lá perto e depois ainda fui lá passear 1 ou 2 dias. Mas sim, ainda fui. Sim, ainda fui. Fomos dar uma volta, estava a chover muito, então ainda fomos ali à praça principal, ainda fomos lá a um barzito e depois ainda fomos à discoteca, feito jovens. Fomos à discoteca Praxis. E então? E estava engraçado, nunca tinha ido lá. Estava cheio, mas não estava demasiado cheio. Tinha uma parte exterior e tal. Por isso é que tu acordaste 2 horas depois do pequeno almoço fechar. Sim. Aliás, eu acordei, eram 10h30, o pequeno almoço até às 11h e eu pensei, não, o que é mais importante? É eu comer, que vou comer merda ainda por cima, bacon e croissants, ou dormir mais 1 horinha ou 2 para acordar mais restabelecido. E foi essa decisão que eu tomei, foi de dormir. Mas depois eles tinham guardado o pequeno almoço para mim, que foram muito simpáticos, nas suítes Moura. Muito simpáticos. No outro dia estava a ouvir um podcast com um psicólogo evolucionista, e uma das razões que estavam a falar era da questão das variações do humor, não é? Porque é que os humanos são tão instáveis em termos de humor, não é? Tens uma coisa, depois já estás satisfeito, não é mais do que satisfeito, tens uma espécie de uma mini depressão, de um estado depressivo, e esse psicólogo estava a explicar, eu pensei em ti depois do espetáculo, não é? Porque é uma coisa de adrenalina, que tu não podias estar sempre, não é? Imagina, fazias uma coisa, tinhas uma conquista, e às vezes, depois de uma conquista, acabas um trabalho, acabas um espetáculo, tens uma espécie de vens abaixo, não é? Tens assim uma coisa
até pode ser uma certa melancolia ou o que seja. Ele estava a dizer porque senão entravas no que aquilo que se chama de uma doença mental, que é o estado maníaco, dos maníaco-depressivos, não é? Depois começa a escalar, não pode ser, é o teu organismo a trazer-te outra vez para baixo para começares um novo processo. E eu estava a pensar, depois de fazeres um espetáculo daqueles, mesmo com alguma prática, que exige com muita concentração, porque estás a dizer um texto, performance física também, porque não estás a fazer ginástica, mas estás exposto às pessoas, não é? Sim, e é cansativo, não é? A última parte é cansativa mesmo fisicamente. Sim. Já para nem falar dessa, não é? A última parte toda. Que eu faço vários mortais, para quem ainda não viu o espetáculo, eu faço uma... Sim. E acaba a fazer um autoflácio, para só notícia, não é? Exatamente, sim. Até vou aquecendo durante o espetáculo até conseguir. Como é que é a seguir? Tipo, fisicamente, o que é que tu sentes a seguir? Tipo, apetece estar sozinho, apetece estar com pessoas? Tipo, não, a seguir apetece-me ir, tipo, desaparecer um bocadito. Okay. Tipo, já se beber um copo, sim, tipo, ver gente, tipo, espairecer. No dia a seguir é que eu sinto muitas vezes esse crash, essa depressão. Okay. No dia a seguir, às vezes, a espetáculos, sinto ali... Deve ter a ver com a cena da dopamina, não é? Claro. E da serotonina no cérebro, porque os aplausos, não é? E o carinho das pessoas faz com que tu te sintas, insufla-te o ego. E depois no dia a seguir é tipo, tens a ressaca dessa droga, misturada muitas vezes com a ressaca também do álcool. Sim. E no dia a seguir tu és enorme, estás aí em palco as pessoas a aplaudir, no dia a seguir estás numa estação de serviço a comer uma sandes de carne assada, não é? A gastar o cachê todo numa sandes de... E depois é nesses momentos que tu depois também choras no duche, não é? Sim, exatamente, sim. Quando tomo duche, às vezes nem choro na sanita. Mas sim, sinto esse crash. Às vezes quando há vários espetáculos seguidos, tipo, quando são tipo 3 seguidos, já tenho que fazer bem essa gestão. Por exemplo, tento não sair nos dias antes, não é? Para ter mais energia e nem beber nada, porque há sempre... Depois acho que isso potencia esse estado e depois é mais difícil de... Acho que é por isso que comediantes que têm... Cá não há tantíssimas, nos Estados Unidos, em que fazes muito vida de clubes, em que atuas muitas vezes vários dias por semana... Já estás a trabalhar à noite, já te inclina mais a estar propenso a beber, mas que se calhar tem a ver com isso, estão ali 10, 15 minutos fixe e não sei o quê, e porque faz com que depois te consumam substâncias, álcool, tipo... Sim, eu acho que sim, foi uma coisa que eu percebi logo muito cedo. Eu comecei, não é, por fazer stand-up por brincadeira, nunca tive muitas aspirações, mas quando comecei a atuar regularmente, e quando se diz regularmente em Portugal é tipo, sei lá, uma vez por semana, né? Mas havia semanas que era 1 ou 2 vezes... E eu bebia tipo sempre umas cervejas antes e depois ficava lá a beber um bocadito, nunca ficava bêbado, nem a atuar bêbado, mas bebia alguma coisa antes. E eu comecei a perceber, não, isto não pode ser. Porque se isto por acaso passa a ser a minha rotina, e eu venho tipo a um comedy club 2 vezes por semana, ou estou em tour e faço tipo 3 ou 4 espetáculos numa semana, se isto começa a fazer parte da minha rotina, eu beber uns copos, que não é muito naquele dia, não é? Se beber 4 ou 5 cervejas, não é muito, mas 4 ou 5 cervejas 3 ou 4 vezes por semana já começa a fazer moça. E então eu habituei-me muito logo de cedo tipo, a não precisar de beber para atuar, como muita gente precisa, estar com aquele buzzinho para atuar. Eu é raro, é muito raro. Tu és seco, mesmo a homem ali, não é? Sim, bebo tipo um bocado de vinho ao jantar, sou capaz de beber tipo um whisky ou um vinho do Porto no camarim, mas por aí nem sequer chego a ficar com buzz. Não tento, depois a seguir depende, lá está, se não tiver nada no dia a seguir e for uma cidade fixe para ir sair e beber uns copos, aí gosto, faz parte da parte fixe do trabalho, isso também faz parte, não é? É um bocado estranho considerar quase isso parte do trabalho, mas também acaba por ser um bocadinho, quando eu penso em ir fazer um espetáculo numa cidade, também faz parte do gozo que me dá a atuar, tipo a seguir, tipo o convívio a seguir com a malta que vai comigo, irmos beber um copo. O comer e o beber. O comer e o beber, é isso. Há espetáculos que se faz só porque há cidades que se come muito bem. Um restaurante que se come muito bem. Olha, antes de avançarmos para a nossa agenda semanal, quero só dizer das várias coisas que se podiam retirar do teu espetáculo, que são várias, até falei depois disso. Eu gostei muito do conceito deixo só isto aqui, para terminarmos, só ficar assim no ar, de cona enlatada. Cona enlatada. Sim, cona enlatada, gostei muito. Eu acho que fiz esse beat só para dizer essa expressão, só para usar essa expressão. Então pronto, então faz sentido. Já agora, fica aqui, já que isto é aberto, está quase a esgotar Londres, Viseu e Coimbra, portanto vejam isso. Depois ainda há alguns bilhetes para Tábua, 80, não são muitos. E pronto, para Lisboa, o Coliseu é só em junho, mas já está a vender bem, já vendeu para aí uns 600 bilhetes só assim. Boa. Mas pronto, Londres, que é para a semana,
faltam 30 bilhetes, acho eu, para esgotar. Viseu faltam tipo 15 para esgotar. E Coimbra, que é sala grande, 700, faltam para aí 60, acho eu. Portanto, aparecem-se. Tu vais a Londres nesta altura, com alguma sorte, ainda és escolhido para Primeiro-Ministro. Digo-te já. Sim, acho que qualquer pessoa, depois da truces modernos, pode ser. Lembras-te quando as pessoas diziam truces, que era a palavra para cuecas? Lembras-te? Sim. Dizia, eu truce não sei o quê, eu truce é cuecas. E as pessoas respondiam sempre truce. Já ninguém diz isso. Já ninguém diz a piada, nem ninguém diz a truce. Não, só os avós. Mas os avós já morreram todos. Já, os meus e os teus. Que é o que eles fazem. É o que eles fazem muito bem. Muito bem. Olha, esta foi uma semana que se falou muito de pobreza. O Expresso fez uma capa que eu no início achei um bocadinho sensacionalista. Depois fui ler a notícia. A capa era basicamente que tinha um atum, uma lata de atum. Não era um atum sequer, porque um atum é caro, não é? Comprares um atum é caro. É dos peixes mais caros, se fores à lota. Sim. Mas tinha uma lata de atum, que é das coisas mais baratas. E eu acho daí o simbolismo também. Não é? Atum é uma cena que tu comes quando vais, tipo, viagem de felizes com os teus amigos, não é? Uma cena pobre, não é? Tipo, mas já não é tanto, não é? Porque é muito mais barato comprares uma febra ao quilo, tipo, do que uma lata de atum custa 2 euros. E uma febra custa 4 euros o quilo. Atum produto branco é menos de 2 euros. Sim, se for branco é tipo, sim, se for branco é para aí 1 euro. Sim, mas ainda, uma lata de atum, ainda, se tu pensares, acho que está ligado a um imaginário de, não digo de pobreza, mas de algo barato, não é? Sim. Comida distante, sim. Eu, por exemplo, fui ao supermercado este fim de semana, estava lá uma garrafa de vinho com alarme também. Uma garrafa de vinho. Sim. Claro. Acima dos 20 euros que costumam ter, dos 15. Claro. E eu achei que podia ser um bocado sensacionalista. Tendo em conta o que nós estamos a viver, não é? Ou seja, os jornais aproveitam sempre das histórias, mas também há eu depois fui ler a notícia para perceber até que ponto é que era real ou não é? E que era exagerado, e acho que há um bocadinho dos dois, não é? Há um bocadinho de... Isto é o quê? É a lata de atum com o alarme, não era? A lata de atum com o alarme, e porque a notícia era há mais pessoas a roubar nos supermercados para comer. Então o que é que dizia? Que a PSP até junho, portanto só nos primeiros 6 meses, foram participados à polícia 452 furtos em supers e hipermercados. E que se o ritmo se mantivesse, no final do ano, o volume de ocorrências seria pelo menos 40% superior ao registado do ano passado. Eles dizem isto, não sei quantas é que foram o ano passado. Depois há aqui uma série de coisas que não vale a pena analisar, que é, mas o crescimento é constante, mas vai-se manter, não é? Eles dizem que, as pessoas dos supermercados que eles entrevistaram dizem que tem estado a aumentar, não é? E repara, nem todas as pessoas que furtam em supermercados vão para a polícia, não é? Porque havia seguranças... Sim, a maioria nem é detectada, não é? Sim, e os seguranças diziam, que às vezes veem que é um velho e não sei o quê, não vão chamar a polícia, não tem lógica, não é? Mas diz-te alguma coisa, não é? Tu podes dizer... é exagerado ou não é? Mas diz alguma coisa sobre a sociedade em que estás a viver neste momento. Pode dizer duas coisas, não é? Ou que há mais pobreza e mais necessidade de roubar comida, ou que as pessoas também sentem que há mais impunidade e roubam mais porque não lhes acontece nada, não é? O que é que tu achas que é? Acho que é um misto das duas coisas. Acho que pode ser as duas coisas. Há muita cena na internet, é uma coisa que está muito viral agora, principalmente na Califórnia, que os gajos instituíram depois do Covid e daqueles dos riots todos. Eu não sei se isto é verdade, eu vi tipo que só és acusado de alguma coisa se roubares acima de $500 ou de $800. Eu já ouvi isso de americanos também, sim, é verdade. E então tens muitos vídeos na net, tipo de malta a roubar cara podre, em lojas, tipo agarra um saco, rouba e vai-se embora. Mas olha, Guilherme, eu percebo isso, mas não sei se é isso que o que diz na reportagem é que falam de velhos, falam de pessoas a roubar leite. Sim. Percebes? Não estou a dizer que isso não existe, esse fenómeno cá, mas... Sim, eu acho que quem faz isso, não, essa impunidade é mais a malta mais nova e às vezes não é tanto por necessidade, é uma questão de rebeldia, não é? De fazer porcaria. Mas, sim, a única coisa que eu digo é, se roubarem, roubem em grandes superfícies, não vão roubar ao comércio local, não é? Não, acho sim. Pronto, roubem no Continente, no Pingo Doce, no Lidl, sei lá, pronto. Roubem nesse. Tentem não roubar, mas se tiverem mesmo que roubar, olha. E eu estava a pensar numa coisa que é... os brasileiros, o Nelson Rodrigues, que era um escritor, dizia que o Brasil tinha o síndrome de vira-lata, não é? Até antes de ganhar o campeonato do mundo, que é um síndrome de achar-se menos daquilo que é, não é? Tem sempre um complexo, o país mais pobre e tal. Então, que
que acham, ou seja, que não têm capacidade de ter orgulho em algumas coisas que deviam ter, não é? Então, síndrome de vira-lata. Eu acho que nós temos um síndrome de Cristiano Ronaldo neste sentido, que é aquela ideia que os pais têm de que todos os seus filhos vão ser todos jogadores de futebol, vão ser jogadores de futebol, não só jogadores de futebol, mas vedetas. Sim, sim. Esta é muita ideia que E as que são pessoas têm. bonitos também, não é? Todos. O Cristiano Ronaldo não era bem menos bonito do que é agora, quando começou a jogar. Sim, sim, sim. O dinheiro. Não há gente feia, só há gente pobre. Já se toda a gente Mas sabe. este síndrome de Cristiano Ronaldo é a ideia que se tu fores jogador de futebol e tiveres sucesso, ou seja, o número de jogadores que ganham muito dinheiro em comparação com a malta que joga futebol profissional Sim. é mínima. Sim, sim. As pessoas é que não têm noção disso porque só têm acesso a aos milionários. Não é? Mas há imensa gente a jogar mesmo na primeira liga, mesmo na segunda liga e na terceira liga. Sim. Eu acho que nós temos isso, Portugal, em relação à União Europeia, porque nós somos os pobres dos ricos. Não é? Pá, e nós, repara, nós não nos comparamos com Marrocos, nem com ou países africanos, não é? Comparamos com França, com Inglaterra, que já não está na União Europeia, mas pronto. E eu estava a pensar que isto causou imenso, não sei se viste nas redes sociais, imensas piadas e fotografias das latas de atum. Sim, eu vi por alto, não li muito, mas vi. E as pessoas insurgirem-se, que tipo, que merda de piso é este, que pois tudo ganha também uma proporção, não é? Grande. E eu estava a pensar que isto é uma espécie de novela, ou seja, para um povo que gosta tanto de novelas, não é? Que continua a ser o país da Europa o único em que passa novela em horário nobre. E o que é que há sempre em novelas? Pobres e ricos. Sim, sim. Não é? Há sempre uma família pobre e rico. E os ricos têm sempre muitos problemas na novela, não é? Nunca são felizes os ricos. Que é para os pobres verem aquilo e pensar, mais vale é ter saúde. Que isto afinal de ser rico não faz bom. Eu acho que há essa componente de acalmar o povo, não é? Aliás, tu fizeste uma série que para mim isso era um bocadinho essa, não é? Que era de criar uma novela para... Exatamente, para acalmar o povo. Exatamente. Para acalmar o povo. E eu acho que há aí um fundo de verdade, sim. Sim. Mas se não for uma novela, é o futebol, é o campeonato, sim, campeonato do mundo, é claro que sim. Aliás, havia pessoas a insurgirem-se, porque depois o insurgir-se hoje é um desporto, não é? É um passatempo. Sim. Que era, como é que alguém pode estar a discutir a arbitragem do Benfica-Porto se há pessoas a roubar nos supermercados? Pá, eu compreendo isso, é um assunto sério. E compreendo até porque eu acho que discutir as arbitragens e de futebol, para mim, é das coisas que estão mais distantes da minha vida. Acho um absurdo, não é? Aquelas pessoas que discutem, foi penalti, não foi penalti. Mas eu compreendo que as duas coisas possam coexistir. Não é? Sim. Há muita gente que tem tempo livre para se indignar com tudo. Por exemplo. Não é preciso. Mas o que é que tu achas quando alguém é apanhado a roubar comida? É totalmente diferente de roubar qualquer outra coisa, não é? Devia haver... Assim, há vários mecanismos para as pessoas que estão na miséria e que não têm coisas para comer, que podem pedir ajuda e, felizmente, é difícil as pessoas num país como Portugal passarem efetivamente fome, não terem ajuda dessas instituições. Podem passar mal. Sim, claro, não vão comer... Não é como em África ou no Brasil. Sim, não vão morrer de fome, não é? Sim. Pronto. Não há crianças que morrem de fome em Portugal, não é? Não. Há sempre mecanismos e instituições que ajudam. Mas há muitas vezes vergonha a recorrer a essas instituições, não é? Mas uma pessoa que rouba e que é apanhada, eu fico sempre com a dúvida que porque é um crime, tu tens que punir de alguma forma. Mas se conseguires provar efetivamente que a pessoa precisava de roubar aquela comida, porque senão não conseguia comer. Como é que tu consegues punir o... Eu não consigo. Aquela pessoa que roubou, como é que foi? Roubou um polvo que custava 50 euros e foi multada em 250 euros. Mas também foi roubar um polvo, não é? Foi roubar um polvo de 50 euros. Não podia comer só uma carcaça. Sim. É para ser pobre. Não, estou a brincar. Mas havia às vezes acontece essas coisas. Claro, havia um segurança que dizia, eu já paguei coisas às pessoas e não me peçam-me. Aliás, já queria falar disso, mas os supermercados, alguns supermercados têm isso. Aliás, existe uma associação em Portugal que vai aos supermercados buscar produtos, porque os supermercados devem mandar produtos para o lixo para caralho. É um exagero, porque não podem vender ali a uma certa, um determinado prazo, ou as validades já pararam, mas a comida está boa. Os lucros dos supermercados estão a aumentar. Por exemplo, estava aqui, não é os do supermercado, mas da Galp, estive a ver hoje, os lucros da Galp aumentaram entre janeiro e setembro 86% em relação ao ano passado. Os lucros ou os... Lucros. Não é faturação. Os supermercados, apesar de lhes sair mais caro muitas coisas, os lucros aumentaram também. E eu estou a dizer,
Pá, eu se fosse e há supermercados que fazem isso, era, pá, eu abri uma cena que é oferecer comida. Tipo, pessoas, ou seja, eles mandam tanta coisa fora que organizavam um sistema, pá, até por causa desta questão de roubar, que, pá, tipo, eles não podem oferecer latas de atum. Não sei, estava a pensar nessa merda. A questão tipo... aí é como é que faz a triagem. Depois, garanto que aí na fila para ter cenas de borla, a maioria das pessoas não precisa daquilo. Como é que tu fazes essa... Tu vais depois ter a fila cheia de malta que é classe média e que não precisa. Malta que tem o iPhone novo na mão e que vai buscar umas latas de atum. Vais ter isso, vais ter o chico esperto. E é muito difícil de conseguires fazer essa triagem. Não sei, eu se trabalhasse hoje em dia, depois do que saiu, agora, nos jornais, eu se trabalhasse, imagina, se fosse do marketing de uma dessas grandes cadeias, eu pensava em alguma coisa que pudesse, a ser do ponto de vista de trabalhar a imagem da tua marca, estás a ver? Ou seja, uma Sim, coisa claro, pá, não é a responsabilidade das marcas e das empresas fazer solidariedade e caridadezinha, não é? Pagamos impostos para o Estado ter um Estado social forte e robusto que faça com que as pessoas não tenham dificuldades, sabendo que é impossível, obviamente está toda a gente bem. Mas as marcas podem, aliás, as marcas doam muito dinheiro muitas vezes porque é benéfico para eles nos impostos, não é? A solidariedade social das empresas é muito baseada na imagem que passam para fora, mas tudo bem, desde que ajudem, é o que interessa. Mas sim, acho que podia haver se calhar um mecanismo, mas aí de conseguir com que pessoas que estejam mesmo mal e se a comida vai para o lixo, de conseguir canalizar essa comida para essas famílias. Tu há bocado E estavas a aposto falar... que é, de certeza que há, mas não Claro, é perfeito e está nas luzes, se calhar, porque acho que eu estive a ver há pouco tempo, pá, é um exagero de toneladas de comida por dia que se mandam fora. Comida perfeitamente boa. Isto para não falar nos restaurantes, também tens a ReFood que faz esse trabalho. É não? isso, ReFood, sim. Pá, mas que mesmo assim é uma estupidez de comida boa que vai fora. Mas então imagina isto, que é, se já existem ajudas sociais, não? O Estado Social, já vamos falar disso, não é? Porque se não houvesse isso, o número de portugueses na pobreza seria muito maior. Imagina porque é que não haveria o Estado de articular com esses... ou seja, em vez de dar só 125 euros, criar essa ajuda, há gente para isso, articular com os supermercados, não é? Uma vez que vai tanta comida fora, articular um sistema qualquer, até podia dar benefícios, dizer assim, olha, vai tanta comida fora, estamos num período mau, bora arranjar aqui um sistema para as pessoas, mesmo que depois, como acontece no RSI, houvesse alguém que fosse lá buscar e que não... Sim. Tipo, compensa, estás a ver? Alguém que vai comer mais atum e que não mereça, compensa para as pessoas que realmente não podem comer. Porque havia uma coisa que estavas a falar há bocado que é da vergonha. Que obviamente que é algo importante, a dignidade humana é importante, não é? Mas eu acho que é além da vergonha, há aqui outra coisa que é, que nem eu nem tu sabemos o que é. Que é o stress que deve ser, não é? Já nem falo dos velhinhos que estão sozinhos, mas imagina uma família com filhos. Não é só a cena de tu teres comida ou não teres comida, de conseguires ter fome e te roubar ou não, é o stress constante que tu deves viver a lidar com a falta de dinheiro para comprar as coisas para os teus filhos. Seja um caderno para a escola, seja um blusão, seja uns sapatos, seja comida. Isso deve-te... Ou seja, além da fome em si, que é gravíssima, não é? Tipo, claro. não convém tu comeres. O jejum faz bem, dizem que faz bem. O jejum aliás, o jejum intermitente é a apropriação cultural da África, como toda a gente sabe, não é? Não sei como é que ninguém fica ofendido com isso, mas... Mas essa cena de viveres com isso, também deve ser destruidor. Tu claro. Se és um pai de família ou uma mãe de família, não é? Mas eu estava a dizer, então, da novela dos pobres e dos ricos. Porquê? Porque no mesmo jornal, inclusive, vinha a notícia do roubo, não é? E a fotografia da lata de atum com o alarme. E a questão é, isto é engraçado saber, que é... Porque é que os atum têm alarme? Porque cada supermercado, o gerente, se começa a ver que há um produto que é demasiado roubado, depois os estoques começam a quebrar, ele pode decidir onde aplicar aqueles alarmes, que ainda para mais são caros, portanto eles não têm alarmes infinitos, estás a ver? Então isso quer dizer, se eles meteram no atum, está muito atum a ser roubado. O atum é fácil de refundir. Claro, até no cu dá para meter, não é? Já tens que ser aquela lata maior, aquela lata económica é mais difícil. Mas é bem fácil pôr nos bolsos e é tipo uma refeição, não é? Que ali está. É mais difícil roubares uma embalagem de peitos de frango. Muito ou mais. uma cena de arroz ou de massa, é tudo mais volumoso, não é? Massa ainda dá bem também. Depois assim na manga, uma cena de esparguete. E então, no mesmo jornal vinha essa notícia, e vinha uma notícia de uma coisa que eu por acaso vi nessa semana, porque passei na Avenida da Liberdade, que são as filas
especialmente na Louis Vuitton, mas nas lojas de luxo da Avenida de Liberdade, Sim. que não são portugueses. Estão lá na fila, como imaginas, não é? E isto fez-me lembrar esta dicotomia pobres-ricos, não é? Especialmente, tínhamos falado disso no episódio passado, dos estrangeiros ricos e dos portugueses pobres. Com outra coisa que era, não sei se ouviste falar da polémica do Moedas querer fazer a parada dos pobres, que era para alertar para a pobreza, mas que era assim uma cena... Ouvi qualquer coisa, mas já foi há umas semanas, não foi? Que era exatamente. Foi há umas 2 semanas. Sim. E as intenções até podiam ser boas, mas dá um ar um bocado sinistro estares a fazer uma espécie de parada dos pobres, não é? Sim. Tipo, as próprias pessoas. Mas sabes que antigamente, no tempo do Salazar, havia muito esta ideia da caridade, não é? As famílias, as igrejas, as famílias davam... O Lobo Antunes conta isso, cada família tinha o seu pobrezinho, estás a ver? Ias lá a casa a pedir. E havia uma merda que era o bodo. O bodo era também isto, era tipo, não me lembro se era a Santa Casa, mas sorteavam-se, os pobres iam lá e sorteavam-se, e recebias um casaco, recebias uma coisa. E a verdade é que tu deves criar uma sociedade, espero eu, em que a caridade possa existir para as pessoas que não podem, mas mais do que tudo, criar hipóteses às pessoas de construírem riqueza suficiente para não terem que viver de subsídios, não é? Sim, é dar-lhes a tal cena de dar-lhes a cana, não é? Ensiná-los a pescar do que dar-lhes o peixe. Mas é muito difícil. Não sei qual é que será a sociedade, o país em que isso é mais... Eu lembro de ir à Dinamarca e à Noruega e havia muita gente a pedir na rua, muito sem abrigo a pedir na rua, tipo romenos, do Congo... Havia também isso. Portanto, não sei quais é que são os mecanismos aí. Acredito que tenham, obviamente, menos pobres do que nós temos, não é? Portugal tem. Mas também havia essa discrepância, não é? De vives numa cidade em que as casas são um balúrdio, só é mesmo para ricos comprar casa, em que é tudo caro, e depois tens pessoas a dormir na rua num país nórdico, que não deve ser fácil. Portanto, não é... Esta cena dos pobres e dos ricos faz-me lembrar uma história que se contou quando... não sei se foi o Olaf Palme, mas foi um político escandinavo que visitou Portugal durante a Revolução. E que estava a falar com o Otelo e o Otelo lhe disse: nós aqui queremos acabar com os ricos. E o gajo disse: olha, por acaso nós lá queremos acabar com os pobres. É um clássico. E eu acho que isso é um dos problemas de Portugal, não é? Ou seja, que é realmente existe uma desigualdade, existe gente muito rica. Eu vou dar um exemplo. Tinha aqui uns números que é... Sim, mas nem somos do país onde há mais. Não somos Angola, claro nem o Brasil, em que os não. ricos são mesmo ricos e os pobres são mesmo pobres, não é? Mas tu começas... Eu acho que isso tem sido mais visível nos últimos anos, calhar. Ou pelo menos o contraste. Não sei se em termos numéricos como é que é, mas tu notas acho que é uma geração também, é a geração mais nova e muito das redes sociais que demoniza os ricos, percebes? Mas também ao contrário, por exemplo, do que aconteceu desde o 25 de Abril, que as pessoas foram melhorando de vida, ultimamente as gerações mais novas, não é? Tipo, não conseguem sair de casa dos pais. Sim, acho que a primeira geração são as mais habilitadas e são as que recebem menos, recebem 1000 euros, não é? E têm um mestrado. Mas vou dar um exemplo. O PIB per capita nacional era, no início do século, 85% da média europeia. E agora está nos 74%. Sim. Portanto, baixou. E alguém diz isto, acho que até foi um... Mas isso também pode ser só um sinal que os outros estão mais ricos e não nós mais pobres. Pode, também pensei nisso. Alguém escrevia isso, já não sei nem que foi, num jornal, que dizia que aquilo que eu falei no último episódio, que estamos a construir um refúgio para os ricos, não é? E tu vês isso, é o que eu estava a dizer das filas na Louis Vuitton, não são os portugueses que estão lá. Aquele sonho de que não, venha viver para cá e tipo é um sítio da West Coast of Europe e não sei o quê. E isso é ótimo, pá, e precisas dessas pessoas e algumas delas e traz competitividade e traz diversidade, mas pá, estás a criar especialmente para os milhões de portugueses que têm dificuldades aqui um contraste fodido, não é? No dia-a-dia, não é? Imagina, se tu vais roubar para comer uma lata... Sim, estás a criar um contraste, mas é culpa desses que vêm, ou é esses que vêm... É só uma questão de contraste ou é uma questão de nível? Ou seja, uma coisa é, se esses que vêm mais ricos pioram o nível de vida das outras pessoas, efetivamente, em termos absolutos. Outra coisa é se, por contraste, o nível dessas pessoas parece pior porque estão a ver gente mais rica. Não, são claro, duas coisas diferentes. A única coisa que poderiam piorar era, por exemplo, nós falámos disso, era na questão das rendas das casas. Podem pagar mais, as casas ficam mais caras e as pessoas têm que sair da cidade. Sim, alguns restaurantes no centro que ficam mais caros, que são mais para turistas. Mas vou dar um exemplo que era, antes de qualquer ajuda social, 43% da população portuguesa está em risco de pobreza. Quando o Estado entra em ação, esse valor baixa para 18,4%. É uma diferença grande, não é?
Portanto, sem ajudas, seja um subsídio de desemprego, seja um RSI, seja o que for, se olharmos apenas para aqueles que têm entre 18 e 64 anos, portanto, população ativa, vamos assim dizer, 17% da população vive em risco de pobreza. Vive com menos de 554 euros por mês. Se tirarmos as ajudas sociais, esse valor dispara para 31%. Portanto, 31% da população ativa vive em risco de pobreza. Ou seja, cerca de 2 milhões de portugueses da população ativa Isso também, uma coisa... são considerados pobres sem ajudas do Estado. Sim. Tens que ver também que isso é o dinheiro que é declarado, não é? É com base em dinheiros declarados. Há muita gente que... Claro que, obviamente que não, mas esses números são inflacionados. Pá, e eu acho que ninguém tem propriamente a andar em Portugal a sensação de que 40% das pessoas estão em risco da pobreza, não é? Tu quando andas na rua, sais de Lisboa ou vais a outros sítios, não tens uma noção que 40% das pessoas estão em risco de pobreza. Mas, por exemplo, eu também gostava de... O que há muita gente é que se calhar que até é classe média baixa e que de um dia para o outro entra direto para a pobreza, porque tem trabalhos precários, porque tem empréstimos que tem que pagar e que fica a receber com a corda ao pescoço, fica sem a casa ou fica sem o carro e de repente passam de classe média essa população supostamente flutuante, ou seja, que rapidamente resvala, se perde o subsídio, se perde o emprego, essa população é muito grande comparada com outros países mais evoluídos. Também não temos uma educação uma financeira, também parte logo daí, não é? Tu tens muita gente, e as pessoas fazem o que quiserem com o dinheiro, obviamente, mas eu conheço gente que tem trabalhos precários, em que não ganha mal, tipo ganham 1.000 euros, mas é aquele trabalho que pode não durar 1 ou 2 anos. E metem-se em carros de 30, 40 mil euros. Não se importam de pagar uma prestação de 300 euros por mês, que é logo 30% do ordenado. E eu fico tipo, está bem, boa sorte. E tem tipo ter o telemóvel novo quando sai. E isso é, obviamente, que as pessoas gastam onde quiserem, não é? E a vida também é para ter essas coisas. Mas é tipo pensares, haver uma certa educação financeira de precisas mesmo desse carro de 30 e 40 mil euros. Que equivalem a 5 anos do teu trabalho, do teu ordenado, quando não tens um contrato. Tens um contrato que pode ir com o caralho para a próxima e ficas com 300 euros para pagar, ficas sem o carro. Faz-me estranheza as pessoas que vivem nessa... que metem a corda, tipo, a sociedade já nos mete a corda ao pescoço e nos faz apertar o cinto muitas vezes. E há a malta que é tipo, ainda vai à corda e aperta mais um bocadinho. É ela mesma. Mas há uma questão aqui que me ultrapassa, não tenho conhecimentos para isso, que é... Porque é que nós não conseguimos gerar mais riqueza? E quando eu digo gerar mais riqueza, eu não estou a falar da Alemanha. Eu não estou a falar da Alemanha, em que o ordenado médio deve ser 3 vezes ou 4 o ordenado médio português, ou seja, que tem toda uma história diferente. Mas porque é que nós não conseguimos que esta franja da população... e estamos a reparar, não estamos a falar dos anos 70 de pessoas iliteradas e que trabalhavam, grande parte da população estava no campo. Estamos a falar de, como dizia o José Sócrates, da geração mais bem preparada de sempre. Porque é que nós não conseguimos fugir disto, não é? E há esta questão que se debate é, eu não me importo, assim, eu pago, há meses em que eu pago a minha segurança social, os meus impostos, e penso, foda-se, para o caralho, todos para o caralho, não é? Eu pago quase metade dos meus rendimentos, há muitas coisas que eu nem sequer usufruo, mas eu tento sempre pensar, foda-se, mas há alguém, espero eu, há alguém, uma família que vai precisar, e prova-se isto, não é? Ou seja, este dinheiro vai para algum lado. Mas eu também gostava, nem tem a ver com a questão do meu dinheiro, que é que esse sistema existisse, mas que estas pessoas também conseguissem, e reparam, não estou a dizer que a culpa é delas de todo isso, mas que houvesse uma economia que permitisse às pessoas criarem mais riquezas para elas, não é? Não sei como é que isso se faz, não faço a mínima ideia. O que eu sei, é que nos últimos 20 anos nós andámos aqui um bocado... Sim, é um país muito difícil de tu escalares na escada social, não é? É muito difícil alguém de classe baixa em Portugal ascender a classe média alta. Sim, repara, nós não estamos a falar aquela cena do americano de tornaste milionário. Nem até porque não há essa cultura. Tipo, nos Estados Unidos, não é? Que tem milhões de defeitos e tem 30 milhões de pessoas na pobreza extrema, não é? Que são 10% da população e outras tantas também em risco. Tem essa cultura, não é? Tem esse sonho de que é possível, é o sonho americano e que é possível, tens muitos exemplos de pessoas que vieram do nada e criaram negócios e fizeram coisas. E nós cá em Portugal não temos muito essa... Nem sequer é incentivado isso. Não. É mau porque muitas vezes é aquela história do bater punho, não é? Aquele Miguel Gonçalves, e que basta bater punho e trabalhar que consegues, descartando tudo
todos os constrangimentos que tens de onde nasceste e vai trabalhar e vende pipocas e tu consegues, é um bocado banha da cobra. Mas a verdade é que muita gente precisa desse discurso tipo de quase de motivacional, meio banha da cobra, para pensar que é possível. E que é possível, tipo, se eu estudar e escolher um curso que me dá garantias de empregabilidade e que é um curso para o futuro, tu podes efetivamente, num país em que a educação é virtualmente gratuita, não é? Não é efetivamente impossível um aluno, um miúdo mesmo que não tenha... Quem lhe paga as propinas, são 1000 e poucos euros por ano, claro que são mais custos disto e daquilo, não é difícil arranjar um part-time e pagar isso, não é? Guilherme, mas deixa-me dizer-te uma coisa, que é, agora tinha lá a ler um bocado disso, por causa de ter um filho que cenas de educação, que é, tirando os outliers, casos muito especiais, está provadíssimo que uma criança que nasce numa família de recursos escassos começa logo com uma enorme desvantagem. Claro. Ou seja, não tem acesso a uma série de merdas, livros, qualidade de vida, tempo de estudo, apoio dos pais, uma série de merdas que outra criança de classe média alta vai ter. Claro, a questão aqui é o que é melhor é tu dizeres isso à partida, tipo, olha, à partida tu não vais ter hipótese. Sim. Há uns que conseguem, mas são muito especiais, claro. mas tu não vais ter, ou é tu dizeres, e nos Estados Unidos faz-se isso mais, que é tipo, não, tu consegues, tu se trabalhares consegues. Se é melhor pôs esse mindset sabendo que é meio treta, mas que isso se calhar faz com que depois haja realmente mais pessoas então com sucesso. Criares um sistema, que isso é o mais difícil de todos, que consiga mitigar, porque tu nunca vais acabar com essa diferença, mas consiga mitigar, ou seja, aproximar as possibilidades de cada um, não é? Claro. Nunca vais conseguir que seja igual. Não, é? Não, nunca. Agora, há outra coisa, e isso é que é o Estado Social, que às vezes as pessoas querem. O Estado Social não é apenas dar dinheiro, aquela coisa, o RSI vivem à custa, não sei o quê. Não, o Estado Social é, quando tu tens um ordenado, a riqueza de uma pessoa, não é apenas o dinheiro que tu tens no bolso. Não é? Imagina, tu podes ter um ordenado pior, mas o teu filho vai a uma boa escola e tu não pagas. Tens um sistema de saúde, se acontecer alguma coisa, tu não pagas e funciona bem. Tens equipamentos sociais, sejam bibliotecas, seja uma vida cultural no teu bairro, na tua cidade, que permita ao teu filho desenvolver-se, não é? O que seja. Todo esse tipo de coisas que não saem do teu bolso, ou seja, não são o dinheiro que tu recebes, mas isso também é o Estado Social. E isso serve para mitigar as tais diferenças entre o gajo da família rica ou classe média alta e do miúdo que os pais, se calhar, têm menos possibilidades e têm menos cultura. E eu acho que há uma coisa que as pessoas não pensam, quem que se queixa muito do RSI, que andam todos a mamar e que não querem trabalhar. Mas a questão é que não é. Não, mas a malta que pensa isso, mesmo que pense isso, Sim. tem que pensar que o RSI e esses mecanismos é uma das razões que nós somos o 3º ou 4º país mais seguro do mundo. Porque se não houvesse essas ajudas, a criminalidade disparava brutalmente. Portanto, tu até podes ver isso do ponto de vista egoísta, que é, olha, eu sou a favor disto, não para ajudar as outras pessoas, estou-me a cagar para elas, estou-me a cagar para os pobres, mas porque este sistema de ajuda faz com que eu possa andar em Lisboa à noite sem medo de levar um tiro na cabeça. Mas por isso é que se calhar isso é ouro sobre azul para demagogos como o sapo de loiça, que é, não só podem acusar alguém de receber dinheiro, porque depois se isso acabar há mais crime e ele ainda fatura mais, porque pode dizer, estão a ver, não é mais crime. Sim. E a verdade é que está provado, não é? Quer dizer, essas ajudas diminuem a criminalidade, porque as pessoas quando estão desesperadas, recorrem a outras coisas. E quando têm menos apoios, também há menos educação, e menos educação em bairros problemáticos em que há más influências faz com que o crime aumente, não é? Exponencialmente. E portanto as pessoas até podem pensar desse ponto de vista egoísta. E é um ponto de vista um bocado discriminatório, que é tipo, os pobrezinhos que não tiverem ajuda vão ser violentos e criminosos. Mas é um facto, não é? Não vês... Normalmente as pessoas com mais dinheiro não andam a assaltar com uma faca na rua para roubar telemóveis. Ou só aqueles gangues de boas famílias que querem ser rebeldes ou assim, mas normalmente são pessoas que efetivamente não estão a roubar o telemóvel porque precisam, obviamente. Estão a roubar o telemóvel porque é uma espécie de tirar à sociedade um bocadinho, não é? Terem uma pequena vitória por nascerem com tantos handicaps, mas normalmente são pessoas com situação mais precária financeira, não é? Olha, um cabaz básico de 63 produtos essenciais, feito pela Proteste, antes da guerra e agora, portanto a diferença entre fevereiro e agora, custa mais 30 euros. Custa agora 214, custa mais 30 euros do que em fevereiro. O que para famílias com rendimentos mais curtos é complicado, 30 euros. O que representa uma subida de 17%.
Só na última semana ficou 4 vezes mais. Então, produtos ficaram mais caros. Farinha, 50%. Não como farinha, estou-me a cagar. Também não compro. Leite, não bebo, 34%. Portanto, não sou afetado. E depois, couve e brócolos. Subiram 45%. Isso é que é fedido. Costumo fazer sopinha e couve coração grelhada. Fazes de cenoura agora? Tipo, não sei o que é mais barato. Pois, não sei. Mas a cenoura tem mais açúcar e tem menos proteína. O peixe e a carne continuam a ser as categorias que mais encareceram, isso é fodido, não é? Portanto, até os veganos são fodidos. Pois é. Agora, dito isto, não é? Feito este lance, que é para um gajo estar atento e é preocupante, vamos ver. Mas também já dizem que estabilizou e que já vai começar a descer outra vez, a voltar aos preços mais normais. Vamos ver, também resta ver o que é que acontece na guerra da Ucrânia, mas... Sim, e as Coreias estão aos tiros agora também, não é? Sim. Mas isso é muito longe, isso eles lá... Não, se as Coreias começam aos tiros, vais ver se a China não vai invadir Taiwan. E de repente está. E o Putin, espera lá que eles estão distraídos, vou mandar aqui uma arma nuclear tática. Vou mandar uma batata. Como eles chamam, que é para parecer que não é tão grave. Tactical nuclear. Não é? Tática é mesmo, é gozar com as pessoas, não é? Que são mais fortes do que as têm mais megatoneladas do que as de Hiroshima. Mas li o deGrasse Tyson dizer que essas não têm o problema da radiação. Que foi uma coisa que matou muita gente depois. Não tem? Não, disse ele. Porque li o Neil deGrasse Tyson, vi o gajo dizer isso. Ou seja, enquanto que as bombas, além de matarem, depois tiveram um problema da radiação que mataram milhares e milhares ao longo dos anos, não é? As bombas que foram lançadas no Japão, que estas não têm isso, que é tipo, fora, faz com que ele dizia, olha, tipo, és pulverizado na altura, não é? Sim. Mas não há essa cena. Pois. Sim, porque é um bocado também hipócrita, que é, podes andar a fazer chuveirinho de bombas normais durante um ano, em que destróis tudo e matas também, se calhar, as mesmas pessoas que se matavas com uma bomba dessas. É só uma questão de... não vale bujas, não é? Não vale bujas. Na guerra não vale bujas. Mas olha, estava-te a dizer que todas estas coisas, nós falámos aqui, há muito tempo temos vindo a falar disso. O que é que seria uma tempestade perfeita para certos tipos subirem ao poder? E a verdade é que há uma série de coisas que têm vindo, não é? Tipo pandemia, guerra, inflação. Parece que a filha da puta da tempestade está-se a formar aqui ao largo. E, por exemplo, uma coisa... São vários fatores, alguns deles que até nos passam despercebidos. Por exemplo, neste momento, 1/5 dos bebés portugueses nasce no estrangeiro. Não é? 2021 já foi, agora voltou a aumentar, mas 2021 foi um ano com menos nascimentos desde há não sei quanto tempo. Mas porquê é que nascem no estrangeiro? Porque há muitos portugueses... dos imigrantes, ok. Sim. 1/5 dos portugueses entre os 15 e os 39 anos... Mas já não são portugueses. São, têm direito à nacionalidade. São filhos portugueses, têm, sim. Ok. Mas também já têm a outra nacionalidade, têm dupla. Jus sanguini, sim, que é tu és português por seres filho de português, onde quer que nasças. Portanto, 1/5 dos portugueses entre os 15 e os 39 anos vive fora de Portugal. Que salvo os países em guerra, ou estados falhados, tipo Etiópia, não sei o quê, Portugal é o país onde mais se imigra. Tipo, não tem comparação, não há nenhum país da União Europeia onde se imigre tanto. O que impede o nosso desastre demográfico é a imigração. 13% dos nascimentos em Portugal são de mães estrangeiras. Ou seja, está aqui uma tempestade perfeita que é: tens pessoas fora, descontentes, portanto tens menos massa crítica, não é? E tens mais estrangeiros a vir para cá e a nascer. Portanto tens mais a sensação de que estamos a ser ocupados, não é? Tipo aquele discurso, se quiseres fazer o discurso alarmista, não é? Do vai para a tua terra. Então acho que há muito terreno para populistas e radicais. E em certa parte, nós muitas vezes apontamos o dedo. E já falámos disto aqui, que a culpa também é dos partidos do regime. É desses, não é só... É desses. É toda desses. Claro, mas assim, nem tudo o que está a acontecer é exclusivamente culpa desses. Ou seja, a inflação, a guerra, não é só culpa desses. Mas quando surge um partido extremista, é sempre um sintoma da doença. Não é a doença. A culpa de teres gajos extremistas a subir ao poder é porque está muita gente descontente. Claro. Porque vamos dizer que a maioria das pessoas que votam nesses partidos é porque está descontente, não é porque é profundamente racista. Tens alguma, mas acho que não é a maioria das pessoas que votam nesses partidos. Eu acho que a gente, quando está descontente, fica mais racista. Ou seja, tenta encontrar um inimigo, não é? Tenta encontrar um inimigo. Sim. Mas, e portanto, acho que é culpa dos outros partidos que tiveram e que podiam ter feito melhor e não fizeram. Tu vês isso agora com os dois grandes partidos que governaram desde o 25 de Abril, o PS e o PST, por uma razão ou outra, têm estado a proporcionar isso. Porque tens uma coisa que é, que viste isso com o Bolsonaro, com o Trump, com todos os sítios, que é o voto da zanga. Não é? É o voto de
da destruição, o voto de eu estou fodido e, portanto, é o voto da... é engraçado ver isso agora no Brasil, que é as taxas de desaprovação são mais importantes do que as de aprovação. Ou seja, no caso do Lula e do Bolsonaro, isso foi evidente, mas no caso do Trump e da Hillary também, que é eu vou votar neste gajo porque eu odeio mais aquela pessoa. Sim. Não é? Então em tempos de dificuldades, perdes poder de compra, ou seja, tudo o que é o ressentimento, que é sou pensionista, perdi poder de compra, continuo a trabalhar, tudo bem, tenho emprego, mas tipo, já não posso fazer a vida que tinha. A questão da guerra, ou seja, quanto maior é o ressentimento, maior é esta ideia de que eu preciso de cuspir este ressentimento para cima de alguém. E há uma frase que eu adoro que é: ressentimento é tu beberes um copo de veneno e esperares que o outro morra. E isto é muito bonito na prática, não é? Tipo, se tu fores um ser iluminado que faça meditação às 6 da manhã e tiveres todos os teus chakras alinhados, é fácil pensares isto. Se fores um gajo que passa 2 horas em autocarros, que estás preocupado que o teu filho vai comer ou não, que vives num bairro de merda nos subúrbios de Lisboa, é muito mais fácil tu cederes ao ressentimento. E eu acho mesmo... Sim, mas a questão é que tu não sei se são essas pessoas que estão a votar nos partidos mais extremistas. Há voto de protesto. Havia gente que votava no PC que votou no Chega. Sim, mas eu vejo muita gente que teve alguma educação. Há muitos betos a votar no Chega. Por exemplo. Sim, claro, também. A malta dos bairros não vota no Chega. Porque o Chega é contra essa malta. Tens alguns subúrbios. Tens alguns, obviamente. Tens zonas que tipo... Olha o Alentejo, que é um lugar pobre, não é? E não tiveram mais deputados porque não elegem mais deputados, mas tiveram taxas altíssimas em diversos concelhos. É o discurso dos ciganos, não é? No Alentejo. E sabes onde é que tiveram também outros? Onde há a imigração asiática da agricultura, das estufas. Pois. Felizmente são poucos ainda lá esses que votam, mas esta cena, o Ventura, mal ou bem, não é? o Sapo de Loiça, é um gajo esperto. E o esperto que é assim, a partir do momento em que tu passas a ter 15 deputados e autarquias, tu és um chamariz de pessoas, tu passas a ter poder, ou seja, tu passas a ter poder nos mídias, ou seja, já és falado, não é? E depois passas a ter poder real, vai haver mais pessoas a querer fazer parte do Chega. Fosse Chega ou fosse outro partido qualquer. E vai acontecer aquilo que eu acho que é... Eu acho que próximas eleições será PSD ganhar, não é? PSD precisará do Chega. Coligado. E não há pior coisa para o Chega que é começar a fazer parte do poder com um partido do poder. E quando chegarmos ao fim desses 4 anos e tiver tudo igual, as políticas forem mesmo, porque o Chega não vai ter poder para fazer medidas extremistas, e eu acho que eles no fundo nem querem assim por aí além, não é? Vão pôr uma outra coisa, uma outra batalha, vão fazer barulho, mas no fim as pessoas vão ver quem votou por ele por protesto, vão ficar assim, então é igual. Isto é igual aos outros, estamos na mesma. Eu acho que és muito otimista. Coligou-se com os outros. Se vires outros países como, talvez tenham uma democracia diferente, uma história diferente, mas países como a Polónia, a Hungria, são histórias diferentes. E depois tens outra coisa. Sim, acho que é ou eles são absorvidos e se normalizam, entre aspas, mas também acontece o contrário. Os partidos do poder muitas vezes cedem a algumas coisas para os ter ao seu lado. Digo, sim, então a imigração, ou isto, o que seja, percebes? Ou seja, às vezes há uma cedência de parte a parte. Não é só os extremistas que se tornam mais fofinhos para fazer parte do poder. Mas eu vejo mais esse caminho. A não ser que, imagina, o Chega já tem massa crítica, apareça outro líder mais carismático que o Ventura e mais radical. Porque eu acho que o Ventura, depois lá no fundo, não é assim tão radical, só diz aquelas merdas para ser falado. Não, mas ele está a acreditar naquilo. Para ser falado. E aí pode haver algum risco, enquanto isto não acontece, porque eu acho que ele quer poleiro e fazer parte do grupo, quer fazer parte do grupinho. Eu sei de histórias sobre o gajo, de quando trabalhava na autoridade tributária. Tanto a gente diz que ele depois lá fora é um cordeirinho, não é? Um lampiças. Sim, mas há uma cena que também já falámos aqui, que é ele está a participar, a ter uma experiência que poucas pessoas têm na vida, que é uma experiência de legitimação, de crescer, ter mais poder, de conseguir de uma eleição passar de 1 para 15 deputados, e tu ao longo da tua vida, da mesma maneira que tu não és a mesma pessoa que eras o Guilherme quando eras engenheiro informático, e claramente o gajo é um gajo vulnerável a essas coisas, portanto ele pode... Claro que pode subir à cabeça, sim. E eu acho que claramente subiu à cabeça, tu vês pelo discurso dele, e vai subir mais, e quanto mais poder tiver, mais vai subir. E uma das coisas que ele fez esta semana, ainda em imagina, quando ele for governo, ou pode ser governo ou não, pode ser só tipo
como foi o Ele quer Bloco de levar, Esquerda. sim. Eu quero ver se ele vai falar da corrupção, como costuma falar. E eu quero ver se vai pôr medidas, por exemplo, a acabar com a corrupção. Porque Claro. as pessoas estão à espera disso, quem vota nele. Muita gente vota nele é por causa da bandeira da corrupção, mais do que dos ciganos ou da imigração. Acho que é mais a corrupção até. E quando ele chegar lá, se ele não fizer nada para melhorar isso e não impuser, agora claro que por aqueles clipes no YouTube e os burros enganam-se e pensam, ele está mesmo a tentar acabar com a corrupção. O problema é esse, não é? Que Até engana porque ele as depois pessoas. mete nos vídeos do YouTube Ventura arrasa com Arrasa, essa- destrói, não sei o Sim. quê. E portanto é fácil depois de estar lá não fazer efetivamente nada e convencer as pessoas que fez alguma coisa ou que tentou. E depois ainda dizer, nós tentámos, o PSD é que não conseguiu e depois vai roubar votos outra vez. Portanto, ele se jogar bem consegue, mas eu acho que as pessoas vão perceber, então, espera lá, mas ele agora está ali já não fala da corrupção, então não há leis agora para tentar acabar com a corrupção, então e essas coisas. E acho que não é toda a gente, mas acho que há gente inteligente que vota nele por revolta, não é? Muita gente inteligente vota nele por revolta. E essas pessoas vão perceber, os outros não, os que são burros, e há gente burra a votar em todos os partidos, não é? Mas, e os que são racistas serão sempre racistas, mas essa fatia, que eu acho que ainda é muito significativa, vai começar a perceber, tipo, ok, isto é igual aos outros. E vai perder esses. Sei. Eu acho que pode ser. Vai perdê-los para a abstenção, que foi onde ele os foi buscar. É um cenário possível, mas ele está a fazer o trabalho muito bem feito. Ou seja, conseguiu já alguns vereadores, conseguiu deputados. Fundou agora primeira vez que há um sindicato de direita em Portugal, e que é um espaço que estava controlado pela esquerda. Portanto, é mais um nicho, mais um sistema que ele vai conseguir vai começar a pôr as pessoas dele, não é? Isto está tudo construído. E, por exemplo, nós estávamos a falar que é, se calhar daqui a 4 anos estamos a falar e ele faz parte de uma coligação governamental, mas eu também acho que vai haver pessoas lá dentro quando vão poder, que é aquilo que te aconteceu a ti com o processo das pessoas do Chega por uma coisa que tu fizeste, isso vai começar a ser mais frequente. Ou seja, perseguir-se algum tipo de a jornalistas, por exemplo. Jornalistas, não sei o quê. Sim. Por exemplo, o que o Sócrates já fazia. O Sócrates fazia era de esquerda, vai, entre aspas. Claro. Mas isso vai começar a ser cenas de culturais, de sim, a cena moral. da ideologia de género nas escolas, tipo dessa coisa, assim, essa vai, porque é uma cena quente, um tema quente, não é? Quente e que gera, claro. Mas pronto, olha, para animarmos as pessoas, para não estarmos aqui só a falar de cenas tristes, mas é assim, as pessoas também que nos ouvem sabem que nós não evitamos esta merda. Quando é para ir ao fundo das coisas, nós vamos e não estamos vamos ao lodo. Vamos ao lodo. Que ainda temos aqui um bocadinho de falar-te dos desafios do TikTok. Não sei se já fizeste algum. Tu agora estás no TikTok. A única coisa que eu ponho no TikTok é vídeos de stand-up. Mas já vi alguns desafios, não sei. Os desafios que eu vejo é que usa a abanar. É um desafio que eu sou a favor, não é? Sou a favor, mas... Olha, 35% dos utilizadores do TikTok, que são no total 3 mil milhões, têm entre 13 e 19 anos. Considerável, não é? E, por exemplo, uma das coisas, ou seja, além dos desafios que já vamos falar, tem muitas vezes a ver com tendências. E uma das coisas que aconteceu em 2021, não sei se sabias esta, é que começou a rolar um boato que um grupo de homens estava a preparar o Dia Internacional da Violação. Tornou-se viral, tipo, começaram-se a multiplicar vídeos sobre como é que as mulheres que deviam sair de casa com armas de fogo, tacos de beisebol com pregos, arames. Eu não sei como é que um arame te pode ajudar numa tentativa de violação. Normalmente se fosse uma daqueles ninjas que tipo... Se meteres à entrada da vagina. uretra? Da vagina. Da vagina. E o gajo vai e fica com a pílula toda trilhada. Mas então era o que eu sei disse que é, se fores sair à noite tens que levar uma arma. Não é? Não sei até que ponto é que as mulheres tipo, até cumpriram com este apelo. Sim, mas isto... isto... em que país... Sim. Tipo, ocidental, é que isso acontecia e deixava-se que acontecesse. O Dia Internacional da Violação? Sim, em que as pessoas iam à rua e começavam a violar mulheres à torta e à direita e ninguém fazia nada. Tipo, em que mundo também é que as pessoas que acreditam nisso vivem? Uma coisa, imagina, é no Irão, é na Índia. O Dia Internacional da Violação é todos os dias. É quando o homem quiser, não é? É como o Natal.
Sim. Agora, assim não faz sentido. Aliás, eu digo-te uma coisa, Guilherme. Eu meto dinheiro em como essa frase, o Dia Internacional da Violação é quando o homem quiser, já foi dito a algures num desses países. Por alguém. Sim, é possível, sim. Se calhar é mesmo uma expressão idiomática, um ditado. Mas então, alguns dos desafios. O comer detergente, que era aquelas cápsulas. Sim. Curiosamente, alguns destes Isso já é muito 2018. Completamente. Mas há um jogo que é o jogo de apertares o pescoço, estás a Sim, ver? esse é mais recente, sim. Não, mas esse aqui é que é curioso, que era, este jogo já era praticado em escolas internas no Reino Unido nos anos 50. Sim, suster a respiração, até a malta ficar com tontura, sim. Entre 1995 e 2008 e 2007, 82 jovens morreram a fazer esta merda. Pá, eu acho bem. Acho que é uma triagem boa que se faz. Porque é o que é. É o que é. Pá, não dá para todos. Tem que ficar os mais fortes. É um acerto... É o Darwin a funcionar. É o Darwin a funcionar. Tenho pena dos pais, coitados, que perdem o filho dessa forma. Mas a verdade é, se calhar não era um adulto que a gente fosse precisar na sociedade. Alguém que morre assim. Em 2011, no YouTube Brasil, eles fizeram um estudo, havia 500 vídeos desses. Malta... em 2016 eram 16 mil. E no YouTube global há cerca de 88 mil desses. Eu não sei como é que o YouTube deixa estar isto no ar. Já deixa. Não está a fazer nada de mal. Não é? Pode dizer que está a influenciar. Eu também não estou a ver como é que as pessoas morrem a apertar o próprio pescoço, na verdade. Ou então apertaram com um cinto ou não sei o quê. Porque com a mão tu perdes a coisa. Sim, mas imagina, podes ter uma cena morte cerebral, oxigênio. Em tão pouco tempo. Isso é como no jiu-jitsu. Os gajos, quando estás no jiu-jitsu, quantos dormem porque estão a apertar o pescoço? E mas se calhar não apertam com as mãos, se calhar é uma cena que tu dizes com cordas. Com cordas sim, não é? Havia até a asfixiação autoerótica, aquele David Carradine, não é? Como é que ele chamava? Sim, e o Michael Hutchins dos The Nexus também. Morreram assim a bater uma punheta enquanto apertavam o pescoço com o cinto, para intensificar o orgasmo. Há uma cena que é metes um limão na boca, que é para quando morderes e aquilo acorda-te. Okay. Pelo menos vi isso no episódio do Six Feet Under. Ok. E portanto, sei lá. Agora, claro que se tiveres um youtuber que tem uma audiência jovem e que está a incentivar os jovens a meterem um cinto ao pescoço para ficarem tontos até desmaiarem, claro que essa merda deve ter sido tirada do YouTube. Lá está. A liberdade de expressão tem o seu limite quando estás a incentivar a violência ao self-harm, não é? Principalmente crianças. Há o desafio da silhueta, que não fazia a mínima ideia, que é em que são publicadas fotografias de corpos nus com um filtro que cria uma sombra, mas que depois pode ser retirado pelos utilizadores. Portanto, basicamente, estás a mandar fotos de nude, não é? Só se não souberes. Este é parvo, que é o desafio de deixar cair no chão uma bola de basquetebol com uma garrafa de vidro em cima. Tipo, ok. E depois diz aqui... A cena salta, a garrafa salta. Pode saltar e pode-se partir e não sei o quê. Pá, está bem, tipo, tu às vezes vais ver copos, as pessoas andam a ver copos na rua e têm um copo na mão, também podem partir. Partem, tipo, sim. Depois há uns menos populares, mas tem a ver com a alimentação, que é beber muita água, fazer jejum, evitar proteína animal, não comer doces ou estar um mês sem consumir açúcar. Eu acho isto positivo. Esse é positivo, sim. Não é? Agora, claro que o que é que diz aqui? Diz uma coisa que já todos nós sabíamos, que já fomos adolescentes, é que numa etapa de desenvolvimento em que estás a criar a tua identidade e a tua identidade é muito feita num jogo de espelhos com os teus pares, não é? Sim. Eu lembro-me de nós irmos ali em Cascais a um sítio de saltar de uma rocha que era perigoso. Já o meu pai fazia isso, o meu pai saltava quando era puto. E tu não querias ser o gajo, o único gajo que não saltava, não é? Mesmo, eu era esse gajo. Mas repara, nunca nenhum amigo meu me disse não saltas, maricas, não, mas tipo, os gajos vão, eu também vão. Portanto, mesmo sem a pressão dos pares, tu sentes essa pressão quando és jovem, já essas merdas, acho que eu sinto, só que o meu medo é maior. Eu fui na viagem de finalista, fomos à Porta Ventura, em Salou, tem lá montanhas russas com 10 loopings, toda a gente foi a única pessoa que não foi. Foste Coninhas, uma montanha russa que é uma coisa minimamente... Coninhas segura. Ou fui o mais corajoso porque não cedia à pressão dos pares? Pois, pode ser. Ou fui o mais seguro de si mesmo? Mas, por exemplo, fazer merda nas aulas... Fui em Conas. Ou beber copos, né? Quando és puto e bebes, às vezes bebes um shot, é parte do... Ou seja, claro, é parte homens, do mesmo processo, não é? Mas as miúdas também bebem por challenge, por desafio. Sim. Mas alguém dizia que um comediante qualquer que dizia, por muito nós fiquemos evoluídos, os homens vão sempre
medir a sua masculinidade por quanto conseguem beber, aguentar a bebida, e as mulheres vão sempre ficar impressionadas por isso. Tu achas que as mulheres ficam Acho que impressionadas? Achas a sério que ainda hoje as mulheres ficam impressionadas Sim. por tu aguentares o álcool? Sim, acho que sim. Há qualquer coisa ali darwinista. Não é o gajo que bebe e que está todo fodido, não é? Mas é o gajo que bebe tanto como os outros estão fodidos e o gajo está impecável. As mulheres gostam disso engraçado. Então, mas isso seria, de certa medida, uma manifestação de poder e de força equivalente a o gajo tipo estar alguém debaixo de um carro e ele levantar o carro para salvar a pessoa. Deve entrar na mesma cena. É o gajo que, tipo, não sei se é qualquer coisa, tipo, olha, ele mesmo quando bebe não perde o controle e continua tipo, a ser o gajo que pode proteger a mulher, por exemplo. Até chegar Pode a casa entrar e a violar, claro, não é? Sim, e dá um cheiro de porrada. Mas mesmo fazer merda nas aulas, eu lembro de tipo, tu ias para as aulas, não é? Tínhamos alguns professores. Pá, e às vezes começava havia um professor que era o bagaço. Que era um gajo que tinha umas aulas intratáveis e o gajo ia bêbado para as aulas. E nós tínhamos uma coisa muito estúpida que era, o gajo virava as costas, começava a escrever no quadro e alguém começava a fazer um barulho de um carro. Tipo, fora de um... Toda a gente começava a fazer. Que é um absurdo. Tipo, nem sequer tem muita graça, mas na altura és parte daquilo, não é? Tens que fazer. Sim, e isso é muito do... Também é faz muito parte tu saberes entrar nessas coisas que às vezes são um bocado estúpidas. Pá, também é bom. Claro. Também é bom, mas porque ou seja, não queres ser o bicho do mato que não se dá com ninguém. Claro, mas há aqui um limite, que é aquilo que estás a dizer há bocado, que é quando os pais dizem se ele se atirasse a um poço e também te atiravas, há um fundo de verdade nisso, apesar de ser uma coisa que toda a gente revira aos olhos. Não é? Mas há alguns que se efetivamente atiraram-se mesmo para o fundo de um poço. Sim. Lembro daqueles 3 adolescentes que se suicidaram no vídeo do Duarte Pacheco, saltaram os 3 de mão dada. Portanto, aqui aconteceu. Se ele se atirar da ponte tu atiras, sim. Esses levaram à letra. Já não podem responder que sim aos pais, não é? Mas isso sempre existiu. E depois, claro que há aqui uma coisa é tu fazeres merda nas aulas, outra coisa é ires assaltar uma casa. E ainda há pouco tempo estava a falar com não sei o que me estava a dizer, quando uma pessoa mais velha que tinha filhos adolescentes, que os filhos dele eram fixe e porreiros e não sei o quê, mas tipo um deles uma vez deu-lhe para começar a roubar em lojas, percebes? Não precisava, mas porque os amigos roubavam e depois teve que ir isto foi nos Estados Unidos, depois teve que ir responder a tribunal e teve um ano de pena suspensa, não é? Pois. Mas pronto, os adolescentes também não têm um córtex desenvolvido que é o que lhes dá a capacidade de sensatez. Que não são julgados como adultos, não é? Agora, em alguns casos tem. A única coisa que o TikTok tem. E houve uma ouvinte que nos explicou isso no outro dia, quando nós estivemos a falar também sobre os perfis de TikTok. É que o TikTok explicou essa ouvinte numa patrona, é o mais pessoal em relação àquilo que tu fazes. Portanto, não vai apenas por questões gerais como idade, sexo, vai mesmo tipo, se tu clicaste numa merda, tipo, eles vão exclusivamente por isso. Tipo, não te consideram em categorias demográficas ou étnicas ou o que seja, o que tu fazes. O que eu vi há pouco tempo é que aquilo é chinês, não é? E que o algoritmo funciona de forma diferente na China e fora da China. E diz que, não sei se é provado ou não, se uma vez tem a ver com mesmo, é só uma coincidência, mas que na China a malta vê, tipo, os gajos exaltam, os vídeos que eles dão prioridade é tipo de alunos de honra, malta com startups que estão a funcionar, com tecnologia, uma coisa inventores. Sim. E que cá é dancinhas ridículas que batem. Portanto nós vamos ficar mais perto e eles mais burros. Sim, há a teoria, não, ao contrário. Sim, a teoria deles. Nós chineses vamos ficar mais perto. Cá há essa cena de tentar minar as outras sociedades, tipo, estupidificá-las um bocadinho, e especialmente a juventude, e a nossa, tipo, estimular o orgulho de ser bom aluno, de inventar coisas. E é uma coisa que faz todo o sentido. Não é? É uma arma a longo prazo que claro, se tu pensares no declínio do Império Romano, dizem que o declínio do Império Romano começou quando começaram a dedicar-se mais ao circo, não é? E à decadência dos costumes do que propriamente outra coisa. Portanto, se calhar faz sentido, ao longo prazo. Se é pensado ou não, mas é bem possível que sim. Os chineses são ratos, não dão ponto sem nó. Muito bem, olha, antes que eu comece a bocejar, que já ia quase aqui bocejando, tens alguma sugestão? Além dos solos do Guilherme Duarte, que já falaste aqui. Eu fui ao cinema, fui ver o Smile, que é um filme de terror. Está médio. Portanto, é convosco. Está médio. Mas há malta que diz que é muito difícil assustar-me com filmes de terror. Aquilo tem muito jump scares, mas estou mais ou menos à espera.
Mas é um filme de terror, pronto, um bocado básico em termos da história, mas está bem feito, está engraçado. É creepy, tem algumas partes creepy, mas pá, é aquela cena tipo da gaja que anda a ver merdas, não é? Anda a ver cenas. E ela, claro, onde é que ela mora? Nunca moram num prédio com vizinhos, moram sempre numa casa, no meio do nada, e por acaso ela nunca acende luzes, não é? Nunca acende luzes na casa, está sempre só aquela luz do exaustor da cozinha. Mas olha, nunca sabes acende a puta das que era luzes. por causa do preço da energia atual, não é? Que é um filme woke, que é para não estimular o desperdício. E então tem assim, essas coisas, mas está, pronto. Já não é cinema há algum tempo. Sim. Eu fui ao cinema ver um filme chamado Survivor, que é do mesmo Barry Levinson, o mesmo realizador de alguns bons filmes, como o Rain Man e o Sleepers. Não sei se lembras desse filme, que eram os 3 gajos que eram abusados. Sim. E ele fez um filme que... É um filme competente, não é um filme extraordinário, mas tem uma história muito forte. É a história de um gajo que sobreviveu nos campos, lutando, tipo uma espécie de fight club entre judeus, para entreter os nazis. Pá, e é a história dele, não só nos campos, mas depois, como é que tu refazes a tua vida depois disso, né? Quando tiveste que lutar contra os teus próprios. E é um filme interessante, é um filme duro. Tipo, eu fui ver aquilo tipo, num domingo, numa sessão das 10 da manhã, e é tipo, domingo de manhã. Mas foi ótimo que não havia praticamente ninguém na sala, que é triste em relação ao cinema. E depois estou a ler um clássico da literatura portuguesa, é um livrinho pequenino, que é fácil de ler, tem contos muito pequenos, que é o Contos da Montanha, do Miguel Torga, que foi um escritor que tive exilado, ele era médico, esteve no Brasil, e que é muito curioso porque fala muito da pobreza e de um mundo rural, que já quase não existe, mas sempre em oposição, ou seja, este livro foi proibido pela censura, não porque fosse objetivamente contra o regime, mas porque retratava esse Portugal, não é? O Portugal retrógrado, o Portugal das substituições, da pobreza. É um livro para quem gosta de ler e para as pessoas que às vezes têm menos paciência, tem contos de 3, 4 páginas, portanto é fácil. É isso. É isso, eu revi um na Netflix, tinha visto há uns tempos, que é o Le Jeu, Nothing to Hide, ou Nada a Esconder, é um filme francês, que está muito giro, e até eu apreciei mais agora a ver. Fui ver mais, tipo, porque eu gosto de filmes, é tudo passado na mesma sala, só diálogo, e é sempre giro ver, porque é um filme que dava para fazer em Portugal, com baixo orçamento. E está muito giro a história. Aliás, até há uma peça... portuguesa que depois adaptaram esse filme para teatro em vários países e vários fizeram um remake espanhol, italiano e não sei o quê. E o filme é giro, está bem escrito e está com piada. Muito bem. Se gostaram deste programa, se nos acompanham já há muitos anos, se prevêem que vão entrar na pobreza em 2023, mas ainda têm algum dinheiro de lado, e tipo, como vão ter um ano difícil, vão precisar da nossa companhia durante o ano, o que é que podem fazer? Sim, imagina, vão perder um emprego e precisam de alguém que vos faça companhia. Pronto, vão a patreon.com/sembarbasnalíngua e façam-se patronos. Compram um ano todo, tem logo um desconto de 15%. Tem um desconto de 15% se comprarem uma anuidade, e é isso, têm direito a 6 episódios a mais por mês, na verdade. E ao contrário dos supermercados, que aumentaram a couve-coração para grande desgosto do Guilherme e a farinha 50%, nós não aumentámos o preço do... Ainda. Vamos ver se no final do ano não há inflação. Às vezes é preciso fazer ajustes. Portanto, se estão a pensar, aproveitem. Façam agora já o ano, Vão porque lá. nunca se sabe se os preços não aumentam. Nunca se sabe. Até para a semana. Até para a semana. Até daqui a 15 dias, quer dizer. Ou até para a semana, se forem patronos. Sim.